Iniciaremos agora o tema 3, tema raiz e caule. Então, aprenderemos agora um pouco, primeiro, sobre as raízes das plantas, tá? Conheceremos primeiro as estruturas. Nós sabemos que a raiz é o órgão que fixa a planta no solo ou a um outro substrato que dele absorve água, sais minerais e também o gás oxigênio necessário à respiração celular. Em uma raiz, podemos identificar algumas partes. Tá? A gente tem coifa. Aqui na parte de baixo, vocês podem verificar, ó, coifa. A gente tem também a zona de multiplicação celular. Observa aqui. Nós temos também a zona de alongamento. Aqui. Temos a zona pilífera. Aqui, e a zona de ramificação. Então, vamos conhecer mais cada uma dessas partes, começando pela coifa. A coifa é um envoltório formado por células mortas e ela protege a ponta da raiz do atrito com as partículas do solo. Já na zona de multiplicação celular, é a região da ponta da raiz protegida pela coifa e ela é composta de células que se multiplicam com frequência, ocasionando o crescimento da raiz. Já a zona pilífera, vamos ver primeiro a zona de alongamento, aqui logo depois da zona de multiplicação. Nela, as células se alongam, fazendo com que a raiz aumente de comprimento, e na zona pilífera, aqui mostrada mais para cá, a gente pode observar o nome que dá, a imagem que dá nome a essa parte. Veja que ela tem como se fossem uns pelinhos aqui em volta. Essa região é também chamada de região de absorção, e ela é composta de pelos absorventes que retiram água e sais minerais do solo ou do substrato, e esses materiais compõem seiva mineral. E na chamada de zona ramificação, que é a parte mais superior da raiz, essa parte aqui, partem raízes secundárias, que auxiliam no suporte da planta e na absorção de água e sais minerais. Então, a gente observa aqui, ó, um detalhe da zona pilífera, tá? Que essa parte aqui, ela fixa ao solo e ela absorve, tá? Os nutrientes necessários através dessa parte aqui. Então, região de crescimento, zona pilífera, zona de absorção e aqui a zona de ramificação. Então, diminuindo a imagem. Então, nesse detalhe, vocês podem ver melhor no livro de vocês, página 380. Vocês já pararam para pensar que as raízes elas podem ter aspectos diferentes e nomes diferentes? Então, aqui a gente está vendo dois tipos de raízes. Uma raiz chamada raiz pivotante, que são chamadas também de raízes axiais. Elas são constituídas por uma raiz principal, geralmente é central, bem desenvolvida e diferenciada dessas outras partes laterais que são menores, que são chamadas de raízes secundárias. E a gente tem uma raiz fasciculada. Essa raiz fasciculada, também chamada de adventícia, são formadas por várias raízes finas que apresentam aproximadamente o mesmo tamanho. E nesse tipo de sistema de raiz, não existe uma raiz principal claramente diferenciada, como nessa aqui. A gente vê que tem uma que é como se fosse a continuação do caule e as ramificações, e essa daqui, que todas essas ramificações que constituem a raiz, elas são bem semelhantes. A maioria das raízes é subterrânea, mas também existem raízes aéreas, que ficam acima da superfície do solo, e também as raízes aquáticas. Então, a gente vai ver que as raízes elas podem desempenhar funções específicas entre elas. Então, raízes podem ser escoras, raízes podem ser sugadoras, raízes também tem do tipo tuberosas, do tipo respiratórias e do tipo tabulares. A gente vai ver algumas desses tipos de raízes. Nessa primeira imagem, a gente vê uma orquídea fixada aqui no tronco de uma árvore, e esse tipo de raiz das orquídeas são chamadas de raízes aéreas. Na segunda imagem, a gente tem aqui um cipó, e esse cipó está crescendo sobre uma planta que a gente chama de planta hospedeira, tá? O cipó ele não faz fotossíntese, então com as raízes
ele consegue sugar e extrair os nutrientes da planta que ele está hospedada. Então, ele possui raiz sugadora. E a gente observa aqui raízes respiratórias. Então, ela é como se as raízes estivessem saindo de dentro do local onde ela está fixada. E esse tipo de raízes respiratórias, elas são conhecidas como nas plantas do mangue, tá? Então, essas raízes, elas saem e crescem na parte superior do solo. Essa imagem, ela mostra partes de um caule. Então, a gente está mostrando nessa parte A aqui um aumento dessa parte aqui superior. Esse detalhe é a gema apical, tá? Da planta, é uma região de crescimento aqui do caule. E a gente está mostrando aqui, ó, a gema lateral, a gema lateral originando um novo broto, ou um novo ramo. E aqui o nó, entre nós. Então, são partes de um caule. Então, o caule das angiospermas, eles dão suporte à planta e também transportam a água e os sais minerais e o alimento produzido na fotossíntese. De maneira geral, o caule é composto de gema apical, de gemas laterais, nós e entrenós, como nós já vimos. Uma das principais funções do caule é o transporte da seiva. Então, a condução das seivas mineral e orgânica pode ocorrer por difusão de célula a célula, como acontece nos musgos, ou pelos tecidos de condução, que é o xilema e o floema. O xilema é constituído por células que formam tubos finos e que conduzem a seiva mineral desde as raízes até as folhas. A capilaridade é uma propriedade que os líquidos têm de subir por tubos finos. Quanto mais estreito o diâmetro do tubo, mais alto é o nível atingido pelo líquido que sobe por eles. Por isso, a capilaridade é um dos fatores que possibilitam a chegada da água absorvida pelas raízes até as folhas do topo das árvores. A gente também vai ver aqui o floema. O floema ele é responsável por conduzir a seiva orgânica entre folhas e raízes. A seiva orgânica é conduzida pelos elementos condutores do floema. Esses elementos são células especializadas na distribuição da seiva orgânica, principalmente das folhas, para as diversas partes da planta. E o caule é o elemento integrador entre as partes da maioria das plantas. Os caules eles podem ser subterrâneos, aquáticos ou aéreos. O que são caules subterrâneos? São aqueles que se desenvolvem sob o solo e são classificados em rizoma, tubérculo e bulbo. O rizoma é o caule que cresce na direção horizontal, sob a superfície do substrato. Os caules da bananeira, da espada de São Jorge, do gengibre são exemplos de rizoma. Tubérculo. Então, os tubérculos eles acumulam material nutritivo e reserva para a planta. Por exemplo, a batata inglesa é um caule do tipo tubérculo. O bulbo, um exemplo do bulbo é uma cebola, é formado por um caule reduzido, recoberto por folhas modificadas que protegem a gema apical. Deles saem raízes que fixam a planta ao solo. Alguns bulbos, como a cebola e o alho, eles são comestíveis. Então, a cebola ela não é uma raiz, tá? É um tipo de caule subterrâneo, que tá? Faz parte do caule, essa parte aqui é a raiz da cebola. Caules aquáticos podem ser flutuantes ou servir para fixar a planta ao substrato. Caules aéreos. A maioria dos caules aéreos cresce acima do solo, tá? Como a gente viu, eles podem ser classificados como eretos, como trepadores ou rastejantes. O que são caules eretos? Crescem perpendicularmente ao solo, como o tronco de árvores, de bambus e de palmeiras. Já os caules trepadores são típicos de plantas que crescem sobre encostas ou se enroscam em suportes. Plantas como chuchu, como uva, como maracujá, têm caules trepadores. E os caules rastejantes, a gente tem um exemplo aí como os que crescem rente ao solo, como a grama, o morango, a melancia e a abóbora. São exemplos de caules rastejantes.
Para essa semana, a atividade está na página 384, referente aos temas 1 a 3 que nós vimos nessa aula sobre as plantas. Vocês vão responder essa atividade, tá? E colocar as respostas lá no campo atividade como vem sendo feito. Então, página 384 é a página da atividade de casa. Então, boa semana para vocês.